E aí um livro que me inspirou muito é o livro Abundância, de Steven Kotler e Peter Diamandis. E aqui ele fala sobre a pirâmide da abundância. A abundância, para eles, não significa dar uma vida de luxo para todas as pessoas do planeta. Significa proporcionar possibilidades. Mas para ser capaz de viver uma vida de oportunidades e de possibilidades, algumas necessidades básicas precisam ser satisfeitas. E aí eles criaram a pirâmide da abundância, que é dividida em 3 camadas numa pirâmide, que fala sobre as necessidades básicas do ser humano. Então, a primeira necessidade, a necessidade de sobrevivência do ser humano, para ele poder ter uma vida plena, é ter comida, ter água, abrigo e ter outras preocupações de sobrevivência básicas resolvidas. Aqui, nessa pirâmide da abundância, nesse livro, ele fala sobre um projeto para ajudar o mundo inteiro, a humanidade inteira. Energia abundante, oportunidades educacionais amplas, acesso a comunicações e informações globais. Esses 3 itens são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade, da humanidade. Então a gente precisa de energia para sobreviver, a gente precisa de energia para viver, a gente precisa de energia para evoluir, a gente precisa de energia para o transporte, a gente precisa de energia para a internet, a gente precisa de energia para uma máquina, para uma ferramenta, para um conhecimento. A energia é essencial aqui, nesse pilar, nessa pirâmide. Então, quando a gente tem essa energia, porque a energia em alguns países fornece o calor, além da luz, né? Nos países que são sazonais e que tem pouca luz solar, a gente precisa de calor, a gente precisa de luz. Isso é o mínimo, né? Para poder ter maiores oportunidades educacionais. Então, quanto mais conhecimento a gente agrega, mais repertório de ideias, mais disponibilidades a gente tem para poder pensar diferente, para ter criatividade, para poder juntar as ideias, os conhecimentos para trazer novas soluções. Isso é evolução. Acesso a comunicações e informações globais. A gente precisa saber, é importante a gente ter acesso ao que acontece ao redor. A gente ter informação do que está acontecendo no mundo, ainda mais com a internet. A gente já não vive num mundo mais linear, a gente vive num mundo global. O que acontece lá fora afeta aqui dentro. A gente está vendo isso nitidamente com tudo que tem acontecido nesses últimos tempos. Tudo afeta tudo. Por isso que o que acontece na China impacta no Brasil, o que acontece na Rússia impacta no Brasil, o que acontece no Brasil impacta no resto do mundo. Por isso que o desenvolvimento da sociedade eleva o nível de qualidade de vida de todo mundo. Então, essa é a ideia deles na pirâmide da abundância. Elevar o nível, elevar o desenvolvimento do ser humano. Porque aí você evoluindo nesse caso aqui ele está evoluindo a sociedade, a humanidade inteira. E por último, saúde e liberdade. Então, tendo saúde, a gente precisa ter saúde para poder ser melhor, para ser mais, para fazer mais pelos outros. E, inclusive, liberdade, porque se a gente não pode fazer, se a gente não tem liberdade de agir, de falar, de fazer, a gente não pode efetivamente ajudar ninguém. Então, essa pirâmide aqui são os pré-requisitos básicos que permitem ao indivíduo contribuir com a sociedade. Então, quanto mais a gente contribui, quando a gente consegue suprir as nossas necessidades básicas, a gente está apto a começar a contribuir com a sociedade. E cada um contribuindo com a sociedade, a gente começa a ser a mudança que a gente quer ver no mundo, e aí a gente começa a evoluir o mundo também.